A paz do Senhor, boa tarde. Quero falar aqui a respeito do sofrimento do Messias. Eu quero ler um versículo e quero também explanar um pouquinho sobre a ceia, né, do Senhor. Não vou ministrar a ceia, mas vou falar um pouquinho do que a ceia representa, né, para nós, como a lembrança de Jesus, que não é só no domingo de Páscoa, não é só não é só no dia da Santa Ceia, uma vez por mês, igual muitas das igrejas fazem assim. É todos os dias a gente tem que se lembrar de Jesus, todo o tempo, na verdade, todo o tempo. Ao abrir o olho, fechar o olho, ao deitar, ao levantar, Deus precisa ser o nosso foco, Deus precisa ser o nosso protetor, o nosso salvador, o nosso Senhor. Por isso eu quero fazer uma ministração pequena, para que você e eu possamos hoje nos alimentar e não esquecer qual é realmente a homenagem que nós devemos fazer ao Senhor nesse dia. Diz assim, o livro de Isaías 53, versículo 3, vou ler o 3, 5, o 6 e o 7, tá? Que diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, irmãos, é tão profundo falar dessa palavra, uma palavra poderosa, onde eu e você deveríamos ficarmos pensativos, constrangidos do amor de Deus, que é tão grande. Que Deus amou o mundo, amou eu e você, de tal maneira que ele deu o seu bem mais precioso, que foi Jesus, para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a esperança que hoje temos de vida eterna. Muitos estão por aí essa hora, aproveitando o seu tempo, dizendo que é Páscoa, se empanturrando de ovo de Páscoa. Não que eu tenha nada contra o chocolate, que é gostoso, mas não tem nada a ver. Jesus, a Páscoa, é a celebração da morte de Jesus e também a ressurreição de Jesus. Então ele nasceu, morreu para que você e eu, e ressuscitou para que nós tivéssemos a chance de ressuscitar junto com ele. Então, se você hoje não ressuscitou ainda, ressuscite. Peça a ressuscitação da sua vida, dos seus problemas, do seu eu pessoal, porque Jesus disse que só ele tem palavra de vida eterna. Só através dele chegaremos ao céu, à eternidade. Então, que a gente possa refletir a respeito do que é realmente a Páscoa, do que é realmente Jesus, a quem ele pertence, por que Deus entregou seu bem mais precioso, qual o objetivo desse bem, sabe? Para a gente refletir, analisar. Quantas pessoas estão por aí na sarjeta, outros jogados, outros não estão pensando em Deus, sabe? Ainda tem o protocolo da religião, irmãos. A religião, ela condena. Nós temos que ter Jesus conosco. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Nós temos que buscar a sua face. Porque com certeza ele está esperando, procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como assim? Que você esteja com a palavra de dia e de noite, o tempo todo no seu coração. Como Davi disse: escrevi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. E a gente sabe que assim mesmo ele pecou, né? Então, imagina nós que às vezes esquecemos de escrever
a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. O que é isso? É em tudo que você for fazer, você tem que botar Deus. Tudo, 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 tudo. Se você for sair de casa, de carro, coloque Deus, chame os anjos para estar com você dentro do seu carro. Se você vai entrar, quantas pessoas às vezes morrem dentro de casa, né? Não está correndo risco lá fora, mas aqui dentro de casa estão aí, ó, perecendo. Então nós temos que estar muito atento, muito apercebido, porque a palavra do Senhor é uma só. É pela fé que nós alcançamos a misericórdia. Os milagres de Deus nas nossas vidas é pela fé. Tudo é pela fé em Deus. Então, aquele que tem fé, busque Deus com fé. Porque o mundo está nos oferecendo uma situação do sistema. O sistema inventa coisas para vender ovo de Páscoa, para vender presente de Natal. Eles não contam a verdade. E nós, pais e mães, que sabemos que a verdade não é essa que é pregada, a gente tem que contar com o nosso filho. Você quer dar uma caixa de bombom ou ovo de Páscoa? Dê. Mas diga para ele realmente o que significa a Páscoa, o que significa o Natal, o que significa as benevolências do Senhor, por que é importante você ensinar o filho a orar na hora das refeições, por que é importante você agregar o conhecimento, a palavra de Deus, para que todos nós possamos nos ajuntar no favor do Senhor e buscar a face dele. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar desde pequeno, para quando ele crescer não se desviar. Muitos filhos de pastor, muitas crianças cristãs, nascem cristãs, e fica aí no mundo errante, mas eles voltam. Eles passam por situações terríveis, mas eles voltam, nem que seja para dizer, Jesus, estou aqui, Jesus escolher, mas eles voltam. Então ensine, não se preocupe com o futuro, que o futuro pertence a Deus. O Senhor é que é o dono do futuro. Ele diz que basta o dia de hoje, o seu mal. Amanhã não pertence a nós, não vamos agariar para amanhã, não vamos desesperar para amanhã. Eu fico lembrando aqui do maná, o maná era para um dia, para aquele dia. Se quem escondesse o maná ficava podre, né? Então o Senhor não quer que a gente ajunte tesouros na terra, não. O tesouro tem que ser ajuntado no céu, para que a taça não venha roer, para que o ladrão não roube, né? Então a ferrugem não coma. Então, ajuntar tesouros no céu é agregar conhecimento, é agregar o favor de Deus, é buscar Deus enquanto pode achar, enquanto está perto. Que a gente possa meditar sobre essa palavra. Eu quero ler um pouquinho aqui, um trechinho sobre a Páscoa, sobre a ceia do Senhor da verdade, que diz assim: a ceia, como o batismo, é uma ordenança de Cristo. Os elementos da ceia, o pão, o vinho, simbolizam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus, entregues na cruz para a salvação de todo aquele nele crê. Portanto, a participação na ceia do Senhor é privilégio do salvo em Cristo Jesus. Quando a ceia é celebrada, repetimos o que Jesus fez junto a seus discípulos, antes de ser crucificado. É um momento de contrição, circunspecção e pesar, mas também de gratidão e alegria, pois nessa celebração lembramos-nos tanto da morte de Jesus, o Senhor sofredor, como também de sua ressurreição, pela qual nossa fé e pregação tornam-se significativos. Então aqui nós podemos nos entristecer pelo sofrimento que Jesus teve na cruz. Ele passou por um sofrimento terrível. A Bíblia diz aqui que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele foi... A crucificação de Jesus foi a morte mais terrível que já se ouviu falar. Isaías ainda, muito antes de Jesus vir, que é o profeta messiânico, ele já, pelo Espírito de Deus, ele já profetizava a vinda de Jesus, sua passagem na terra e sua morte e ressurreição. É muito tremendo, gente. O Espírito Santo se encarregou de deixar todos os parâmetros preenchidos. Não tem nada que... Não tem perguntas que não tenha resposta na Bíblia. Então, para os que têm curiosidade, busque o que você acha. Invoca o Senhor, porque Ele responde. Então é necessário que a gente tenha compreensão, o que significa Páscoa, né? Lá em Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, Deus já orientando Moisés, já fazer
algo também que é precioso, que traz para nós hoje a lembrança da questão do sangue do Cordeiro, que o sangue aspergido na porta dos hebreus impediu que eles fossem mortos pelo anjo da morte, né? Todos os primogênitos dos egípcios, né, foram mortos. Mas os primogênitos dos filhos de Israel, nenhum foi tocado. Por quê? Porque Deus, ele protege. Então, como ele viu o anjo, ele avisou para o anjo, olha, toda casa que tiver o sangue nos umbrais dos portais da casa, né, na entrada da porta, em todos os umbrais da porta, não entrem. E assim os anjos fizeram, o anjo da morte fez. Então Deus, ele protege e cuida daqueles que amam a ele, que tem um compromisso com ele, que tem uma aliança com ele. Quando eu prego para algumas pessoas, eu fico de cara. Já tem pessoas que falam assim, eu falo, como é que tá a sua vida com Cristo? Ele fala assim, nunca mais fui para a igreja. Então assim, já se sente derrotado porque não pôde ir, ou não quis ir para a igreja, por algum motivo que não sei. Mas eu digo para você, olha, a igreja é você. O templo é para se reunir, para fazer a ceia, para poder se alegrar, buscar a face do Senhor, né, cantar, adorar, junto com os outros, é o coletivo. Mas o pessoal, a salvação, ela é pessoal. A igreja não vai salvar. Deus não vai pegar a igreja A ou B e levar todo mundo, não. Ele vai pegar um por um. Eu, você, ele, né? Nós e eles. Então não tem como ser só você ou eu ou uma multidão de pessoas no lugar. Tem muito crente que está equivocado. Tem muitas pessoas que conhecem a verdade, mas não andam na verdade. Procure compreender a verdade para que você seja liberto. Conheça a verdade porque ela te liberta. Quem é a verdade? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Confessa Jesus como Salvador. O que é confessar? É declarar que ele é teu Deus. É dizer que ele é filho de Deus, que ele é o teu Senhor. É chamar ele para ter uma conversa e dizer, Jesus, me aceite. Não é aceitar ele não, porque ele já te aceitou. Ele já te pagou um preço, mas ele quer que você diga a ele. Jesus, eu reconheço o teu preço, Pai. Eu reconheço tua morte de cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu, ressuscitou. Eu reconheço que o Senhor é bom e eu não presto. Eu reconheço que o Senhor é santo e eu sou carne. Mas eu quero que o Senhor habite em mim. Me ensina a te buscar em espírito e em verdade, como o Senhor disse que os adoradores verdadeiros te adorarão em espírito e em verdade. Então eu quero ser um desses adoradores, eu quero verdadeiramente te buscar. Eu só não sei como, nem tenho entendimento, mas o Senhor Deus que dá entendimento. O Senhor diz que quem não tem, peça que o Senhor dá. Então eu quero hoje esse Jesus maravilhoso, né? Porque tem muita gente, irmãos, que diz que tem Jesus, mas na hora de fazer uma oração não sabe, na hora de ler uma palavra não entende, na hora de falar de Jesus, de dar testemunho não dá, é tão egoísta que não sei qual é a diferença do mundo para essa pessoa. Então é preciso ter compreensão e tem que ter entendimento de saber que Jesus habita em você, que ele é eterno, que ele é espírito, mas ele habita em nós. Ele habita no nosso ser, por isso ele nos colocou um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é a habitação do espírito e da alma. E que o Senhor vai separar essas três questões. O corpo volta para o pó de onde veio. O espírito volta para Deus se for de Deus. E a alma são os sentimentos. Então a gente tem que fazer a separação de entendimento e colocar cada um no seu lugar. E o Senhor diz que nós temos que o espírito tem que dominar a alma, que é os sentimentos, e o corpo, que é a carne normal. Então a gente precisa ter um entendimento para que a gente vá para a glória. E o dia do Senhor é o momento da sua morte, da minha morte. Se hoje o Senhor nos chamar, o que é que nós temos para oferecer? O que é que nós fizemos? Ele vai perguntar, me mostra tuas mãos, me mostra teus feitos, cadê? Me dá aí o teu relatório. Porque ele já tem, mas ele quer comparar com o nosso, né?
Ah, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu falei em línguas em teu nome, eu curei em teu nome. O Senhor disse, e fez o quê para você? Porque eu não te conheço. Negou Jesus o tempo todo, agora o Senhor está te negando. Você tem que saber, a gente tem que ter compreensão. Então eu queria orar com você, queria assim, prestar uma homenagem ao nosso amado Jesus, que se entregou, se doou, aceitou a condição que o Pai colocou para ele. Houve momentos que ele quis retroceder, porque ele estava na terra, ele sentia dores, homem de dores, ele sentia aflição, ele não pecou porque o Senhor, ele é Deus, Filho de Deus. Mas ele viu o pecado diante dele, foi tentado. Ele não aceitou a tentação, mas ele foi tentado por Satanás ali no deserto, em Mateus 4, a tentação de Jesus. Satanás ficou cara a cara com ele, fazendo prova dele, testando ele na palavra. E ele respondeu na palavra. Ele combateu as trevas na palavra. Por isso, não combata as trevas com a sua palavra humana, mas com a palavra de Deus, porque ela tem força, ela tem objetivo e ela tem poder. Vamos orar. Querido Deus, em teu nome, Pai, eu quero te pedir nesta tarde que o Senhor me perdoe pelas minhas transgressões, pelas minhas enfermidades, pelo meu comportamento que não te agradou, tudo aquilo que em mim está que não te agrada, eu peço que o Espírito Santo me convença do erro, do pecado, do juízo, da justiça. Eu peço que o Senhor vá de encontro ao ouvinte, Senhor, desta palavra, que possa também, Senhor, receber esta palavra no seu coração, tomar posse dela, se agradar do Senhor, que é único, que é poderoso, que é verdadeiro, que o Senhor é o único Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que nós não somos merecedores. Então eu quero te agradecer pelo amor imerecido, que eu pude ser alcançada, que eu pude te conhecer mais de perto, que eu ouvi a tua palavra e acatei a tua voz, que eu acreditei que o Senhor é Deus soberano. Eu sei que és soberano, Deus eterno. Meu Deus, que as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que ainda não estão diante de ti como os teus servos, que possam, Senhor, entrar, Senhor, e ser um dos tais que aceitaram o Senhor como Salvador e Mestre. Pai, em nome de Jesus eu te peço que eles possam, Senhor, dar crédito à tua pregação, que eles possam ouvir a tua palavra, que eles possam se converter dos seus maus caminhos, que eles possam, Senhor, saber que tu és Deus soberano, Deus eterno, Deus bendito, Deus que tudo pode, tudo vê, que os teus olhos estão, Senhor, mirando cada um de nós, e nós estamos debaixo da cobertura do teu sangue, mas o Senhor nos vê do alto céu. O Senhor diz na sua palavra, quando o povo estava ali perecendo, papai, ali no Egito escravizado pelo faraó, o Senhor, quando chamou Moisés, quando confrontou Moisés, disse, Moisés, o meu povo clama por mim, e eu ouvi do céu e desci pessoalmente para ouvir o clamor do meu povo. Quantas vezes na palavra, Senhor, o Senhor diz que basta que a gente ore, basta que a gente se arrependa, basta que a gente entregue os nossos caminhos ao Senhor, basta que a gente confesse e deixe o pecado. O Senhor diz que o Senhor é o nosso Deus, é o grande eu sou, e eu acredito nisso. O Senhor diz que Jesus é o único caminho que nos faz chegar a ti, eu acredito também. O Senhor diz também que o teu filho é único, não há outro filho, que nós fomos feitos filho por causa do teu filho. Tua palavra diz, ó Deus, que nós estamos ligados à videira verdadeira, o Senhor é o caule, é a raiz, é a videira e nós somos os ramos. Se nós não estivermos ligados em ti, não pegarmos da tua seiva que é poderosa, nós certamente pereceremos. Tua palavra diz que nós estivermos arrancados da videira, Pai. Nós somos um galho comum, jogado nos monturos. E com o calor do sol nós secamos e não temos vida. Mas se estivermos ligadas na videira, o Senhor disse em João 15:7, se a tua palavra estiver em nós e nós estivermos em ti, pediremos qualquer coisa e será feita.
Então, Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, da humanidade, que as pessoas possam te encontrar, te buscar, te adorar, te bendizer, glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és santo e poderoso. O nosso pecado, o Senhor já levou na cruz do Calvário. As nossas transgressões, o Senhor enfermou por elas. O Senhor também diz na tua palavra que Jesus tomou a chave do Satanás, que nem do inferno ele pode ter a chave, mas ele ainda tem poder na terra para oprimir aqueles que não te querem, aqueles que não têm a cobertura do teu sangue. O Senhor permite que seja como um anjo da morte que passa e ceifa, Senhor, sem piedade. Então, Senhor, eu te peço que o sangue do Cordeiro, o sangue do teu Filho amado, o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal, de todo pecado, de toda transgressão, de todo caminho errante, que seja, Senhor, em nossas cabeças. Hoje não é mais nos umbrais das nossas portas, mas é no portal da nossa cabeça. Que o Senhor cinja a minha fronte com o teu sangue, cinja a fronte do meu ouvinte com o teu sangue, cinja a fronte de todos aqueles que foram alcançados por ti, que declare o Senhor como Salvador e Mestre, que declare o Senhor que não coloca religião para se defender ou se esconder de qualquer situação, mas que se lance a teus pés, que te adore, que te busque, que tenha o Senhor como prioridade. Que tem o Senhor como primícia, como as primeiras coisas, as primeiras maravilhas, como primeiro e único, como aquele que é e sempre será o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início e o terminar. Que o Senhor seja para nós o grande eu sou, infinitamente misericordioso e poderoso. Que o teu poder, Senhor, que excede todo entendimento, que a tua paz, que a tua misericórdia seja conosco, seja com aqueles que estão ouvindo. Se você está numa situação embaraçosa, se você está desenganado por médico, se você está desenganado pela condição financeira, se você errou muito e não consegue mais acertar o caminho de volta, o Senhor disse que basta que vá a Ele, que Ele te ensina a voltar ao primeiro amor, que Ele te ensina a alcançar a vitória, que Ele te ensina Ele desenrola qualquer situação. Se o problema é grandioso, o Senhor torna pequeno. Porque Deus, Ele disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele não é deste mundo, então nós também não somos. Nós somos passageiros aqui. Não plante suas raízes neste lugar. Não fique buscando só coisas materiais. Busque só o suficiente. Mas saiba que caixão não tem bolso nem gaveta. Se você hoje for pedir a sua alma, seu corpo vai para o pó e seu espírito vai prestar conta. Seja lá com quem for. E eu espero que seja com Deus. Sinceramente. Para que o Senhor venha nos dar a vitória. Fica na paz, no conhecimento, na graça do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Buscando a Ele, nós encontramos a paz e o refrigério para nossas almas. Amém?